Hola, ¿qué tal? Eu sou Marcelo e sou vuestro professor de espanhol. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo, sou professor de espanhol e aqui a gente vai falar sobre contrações. Contrações que é algo muito típico na gramática de línguas que provêm do latim. Ou no francês, ou no italiano, ou no espanhol, ou na nossa própria língua, a língua portuguesa. Aqui eu trouxe uma definição a vocês e trouxe também alguns exemplos. Vamos ver? Então eu tenho, por exemplo, aqui a definição de contração. Que é uma contração? Contração é a união de uma preposição com outro elemento gramatical. Ou seja, traduzindo, contração é a união de uma preposição mais um elemento gramatical que pode ser um artigo. Eu tenho aqui duas frases, por exemplo. Tenho a primeira frase que diz: iremos al colegio. Percebam que o uso desse al é a junção da preposição a mais o artigo el, e aí eu formo al. Al seria o equivalente na língua portuguesa ao. Por exemplo, vou ao mercado, eu vou al mercado, e assim por diante. Na outra frase eu tenho ali, venimos del colegio. Ou seja, está dizendo aí que estamos vindo do colégio. Então, de mais el forma a contração, e aí a gente tem dele. Então, é a junção da preposição mais o artigo. Algo que eu quero chamar a atenção, que muita gente confunde, principalmente quando vai resolver uma questão ou vai interpretar o texto. E essa diferença, esse detalhe, saber esse detalhe, pode causar um grande impacto no resultado do exame que você está realizando, como o Enem ou um vestibular. Qual é? É este aqui. Eu tenho o ele sem acento, tá? Que aí é um artigo, e tenho ele com acento, que é um pronome. Não confundam. Quando eu tenho com acento, significa o pronome pessoal ele. Então, por exemplo, ele é professor, ele é maestro, ele é alto, ele é alto. Para isso, eu vou usar o acento. A pronúncia é a mesma coisa. A grafia também é muito parecida, só mesmo a tilde, que hace a diferença, só mesmo o acento que faz a diferença do significado dessas palavras. Então, assim, a gente precisa saber realmente diferenciar numa interpretação de texto ou também num exercício, numa proposta que vocês têm aí pela frente para poder resolver. Trouxe também algumas outras preposições e o equivalente à língua portuguesa. Como, por exemplo, eu tenho aqui enel. Enel equivale mais ou menos ao no na língua portuguesa. Como assim? Vamos ver. Tem um exemplo. Estou no colégio. Estou en el colegio. Esse é um exemplo. De lá. Seria mais ou menos equivalente ao da na língua portuguesa. Então, ela vem de casa, em espanhol seria ella viene de la casa. Então, para poder entender, o de lá seria o da na língua portuguesa. Outro exemplo também, por lá, que seria pela. Eu caminho por la calle, eu caminho pela rua. Um outro exemplo também seria en las, aí a gente já tem o plural, tá? É interessante saber que o plural de en el, que é o equivalente a no em português, seria en las, aliás, perdão, en los, que aí eu tenho o nos, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, en lá, não está aqui escrito, eu vou colocar para vocês. En lá, então eu tenho na, por exemplo, en lá eu tenho o plural en las. En el, no, eu tenho en los, nos. Olha que o plural de ele, do artigo ele, seria los, tá? Eu tenho de lá, que a gente já deu exemplo, né? Por lá, eu caminho por la calle, e tenho o alá também. Alá seria o equivalente ao nosso acraseado. Então, na língua portuguesa seria difícil fazer uma comparação, porque muita estrutura muda, né, conforme a tradução. Mas eu posso dizer, por exemplo, ella se va a la casa de mi madre. Ele se va a la tienda. Ele vai à loja. Então, esse acraseado equivaleria ao nosso português, né, o acraseado. Então, assim, é muito importante saber diferenciar.
É muito importante saber esses detalhes. Você sabendo esses detalhes, consegue resolver, consegue interpretar melhor um texto e aí o resultado tem muito mais garantia. No próximo vídeo, a gente vai ver alguns exercícios, vamos completar esses exercícios e aí a gente vai poder verificar a diferença e quando utilizo um, quando utilizo o outro, da melhor forma possível. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Hasta pronto. Nos vemos. Adeus.